Bem-vindo à nossa oficina de prosa, eu sou Romulo Prestia. Eu sou Bruno Belucci. Nós estamos com dois convidados aqui, o deputado Gianazzi e o deputado Luciano Cavalcante. Eu gostaria até de estender uma pergunta para o deputado a respeito da concessão das florestas estaduais, que foi uma grande vitória. Vencemos uma batalha, mas temos toda uma guerra ainda pela frente com relação a isso. O que o senhor tem para falar com relação a essa questão da floresta estadual de Piraju? Olha, como nós conseguimos uma vitória parcial importante, porque o ex-governador Dória pretendia fazer a concessão, a privatização das nossas florestas estaduais e das nossas estações experimentais ecológicas, como Itirapina, como Itapeva e algumas florestas. Uma delas era Piraju, Angatuba, Águas de Santa Bárbara também. Houve uma grande mobilização, e vocês fizeram parte dessa mobilização, nós acionamos a Justiça, o Ministério Público e ganhamos parcialmente, porque tem uma liminar proibindo essas concessões nesse momento. Então foi importante. Agora nós temos que vencer uma outra etapa da luta, porque o atual governador Tarcísio de Freitas anunciou que pretende vender, ele não vai fazer concessão mais, ele piora a situação, ele pretende vender as 3 florestas e mais as estações experimentais e todos os parques estaduais. Está lá e tá, ele quer implantar aqui a maior privataria de todos os tempos, né? Já ameaçou privatizar a Sabesp, a EMAI, o metrô, a CPTM e vários órgãos públicos importantes e estratégicos que estão atendendo a população. E as florestas estão ameaçadas, mas também há muita resistência e nós vamos continuar lutando para que isso não ocorra. Nesse mesmo gancho, eu gostaria de perguntar para a deputada Luciene com relação àquelas áreas do governo no Pontal do Paranapanema que estavam para ser vendidas ali com 90% de desconto com os latifúndios, né? Que a senhora deu uma atenção total. A senhora poderia passar para nós a respeito disso? Sim, antes de responder sobre isso, até porque eu faço parte da CPI do MST que está investigando, eu quero só completar o que o deputado Carlos falou, porque assim, gente, quando a gente pensa no desenvolvimento de uma cidade e a gente vê essa proposta dos atuais governadores, né, tanto o que a gente derrotou o Dória, agora esse novo que acabou sendo eleito, de vender a floresta, de vender uma riqueza que é da cidade, uma cidade que já foi tão expropriada, que já perdeu, ela tem uma riqueza natural enorme, que é um patrimônio da cidade, das pessoas daqui. E essas pessoas são historicamente usurpadas e não entregam nada para a cidade. Então, a questão, essa forma de desenvolvimento predatório que derruba florestas, ela também derruba as pessoas. E esse ensinamento, essa forma de ver o mundo que a gente precisa avançar. Porque não tem como a gente ter uma precarização do desenvolvimento sustentável sem a precarização do trabalho das pessoas. Essas regiões que acabam tendo seus rios privatizados, suas florestas derrubadas, também a gente vai ter uma alta situação de trabalho análogo à escravidão, a gente vai ter falta de desenvolvimento. Então é isso que as pessoas precisam entender que essa riqueza é do povo daqui e que a gente precisa lutar por esse espaço. E aí, falando dessa barbaridade que é essa lei que regulamenta, que tenta regulamentar a grilagem no estado de São Paulo. O Pontal do Paranapanema já tem estudos, toda a área do Pontal, nessas regiões lá do Pontal, elas são terras devolutas. O ITESP, que é o órgão do governo estadual responsável pelas terras do estado, já tem todo o histórico, já tem os laudos de que são terras do povo, são terras nossas, de quem nasceu aqui no estado de São Paulo. E elas foram historicamente griladas. E aí, numa canetada, né, nessa ideia aí de uma continuidade desse pensamento da Casa Grande, que está impregnado nessas elites pequenas, essas pessoas pequenas que ainda estão parasitando as elites do nosso país, eles querem autorizar, legalizar o que é ilegal na sua nascença. E isso já está com uma ação, uma DIN no STF.
O deputado Carlos Genásio já acionou o Ministério Público aqui no estado de São Paulo e essa lei é inconstitucional e ela vai ser derrubada. Então, por isso que eles estão nessa pressa absurda de querer tentar regularizar, mas a própria PGE está com receio, porque sabe que vai ser um golpe dentro do golpe. E ao passo que, para que servem essas terras devolutas? Elas só podem ter função social. Quais são as funções sociais da terra? A questão de preservação ambiental, quando é uma terra pública, ou assentamento para a reforma agrária, para que o povo possa ter o seu lote adequado para fazer o seu plantio, para ter a sua agricultura familiar, para poder viver. É isso que precisa ser feito. E é contra isso que essa elite se insurge, roubando, se apropriando do que é nosso, do que é público. A gente não pode naturalizar e não pode criminalizar os movimentos que lutam em defesa da gente, né, da nossa história, porque todo mundo aqui é trabalhador. Eu tenho 23 anos de escola pública. Eu saí dia 31 de dezembro da escola, sou a primeira professora a chegar no Congresso Nacional da carreira de servidora pública para poder fazer a luta em defesa da educação, de justiça social. Os meus avós, eles são nordestinos, o pai da minha mãe, a mãe da minha mãe, e eles vieram retirantes aqui para São Paulo, e eu sei, com 4 anos eles ganharam uma enxadinha e foram para a plantação, não puderam frequentar a escola. Então a gente sabe o que significa a vida no campo, a exploração que isso é, e o quanto eles lutaram para que eu hoje pudesse ampliar as vozes deles, para que a gente lutasse por justiça social. Então esse é um compromisso nosso, e essa área do Pontal é uma área assim exemplar no sentido de que da apropriação, eles foram para lá, derrubaram todas as florestas, acabaram com tudo que tinha lá, acabaram com o plantio, não plantam nada, a grande maioria das fazendas estão todas abandonadas. E aí que a gente está fazendo esse trabalho de recuperação para a reforma agrária. Então, só temos a agradecer em nome de toda a população do estado de São Paulo pela luta de vocês em prol da população. Olha, nós que agradecemos estar aqui participando na inauguração desse programa de vocês e também de ser aliado, estar associados, nós dois, a essa luta que vocês estão travando aqui na cidade, a luta ambiental, na educação e tantas outras lutas que vocês farão. Contem com o nosso total apoio. Obrigado. Vida longa à oficina de prosa. Obrigado.